Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Meu nome é Marie Jasmin, canal novo aqui no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Vamos abrir uma leitura para o signo de Gêmeos. Você que tem Sol, Lua, Vênus, Júpiter ou ascendente neste signo, essa leitura pode ser para você. E se você está aqui por causa de Gêmeos, pode ser que tenha uma mensagem também. Lembrando que essas leituras são coletivas, então tenha discernimento na hora de aplicar a sua situação. E se você precisa de alguma confirmação importante, eu sugiro que você faça uma leitura particular. Para conhecer o meu trabalho, na descrição deste vídeo e dos outros tem os meus links de contato. Estou com um valor especial para quem fizer a primeira leitura até hoje. Então, se você tem interesse em conhecer o meu trabalho, em fazer a sua leitura particular, aproveita até hoje um valor promocional. Então, vamos lá, abrindo a mesa para Gêmeos. O Cavaleiro de Paus. O Valete de Espadas. O Ás de Espadas. O 4 de Paus. O Valete de Paus. O Papa. E o Eremita. Bom, estamos diante de uma pessoa que tem desejos e por impulso dos seus desejos mostra muita curiosidade. Essa pessoa, ela está com muita curiosidade em relação a você. Estamos fazendo uma leitura de amor, tá bom, Gêmeos? E a partir dessa curiosidade, desse desejo, desse impulso aí que essa pessoa tem, ela acaba tendo clareza sobre a conexão de vocês. E isso faz com que ela queira um novo início, que ela tenha ela é movida pela curiosidade e pelo desejo, né? E daí ela busca entender de forma mais aprofundada. A gente tem aqui o Papa e o Eremita mostrando isso. Ela buscando conhecimentos mais profundos sobre você ou sobre a conexão de vocês. E isso tudo começa com um desejo aqui até um pouco impulsivo. Vamos ver o que mais. A Força, cortando com o Cavaleiro de Paus, mostrando que, apesar desse impulso, ela segura, ela esconde, ela tenta conter esse desejo a todo custo. O 8 de Espadas, cortando com o Valete de Espadas. Ela tem muita curiosidade e ela fica, de fato, te stalkeando. E isso gera nela uma prisão mental, né? É como se ela pensasse assim, nossa, eu não posso fazer isso, mas eu também não consigo parar de fazer isso. E ela fica até um pouco atormentada, ela não consegue sair dessa posição em que ela só observa e não consegue se manifestar. O carro cortando com Ás de Espadas, mostrando que quando ela descobre a verdade sobre a conexão de vocês, quando ela tem muita clareza sobre isso, ela tende a se movimentar com rapidez, com segurança e com desejo. O 6 de Ouros, cortando com o 4 de Paus. E aqui ela pondera, o 4 de Paus é a conexão de vocês, uma conexão que pode ser espiritual, mas ela pondera essa conexão a partir de um julgamento, de uma avaliação sobre se existe equilíbrio. Talvez ela até questione se ela oferece tudo que ela tem. Na verdade, o questionamento é: eu tenho para oferecer algo para essa conexão, para que ela seja equilibrada? Me parece aqui que talvez ela não se ache suficiente para essa conexão.
O enforcado cortando com valete de paus. Apesar do desejo, apesar de uma curiosidade, de uma vontade de iniciar algo novo, a partir dessa conexão, dessa descoberta sobre a conexão de vocês, ela ainda permanece parada, ela ainda se sente presa e não consegue agir. O 2 de copas, cortando com o Papa. Mas quanto mais ela busca o aprofundamento, eu dizia que ela, por um impulso de curiosidade, por um desejo, ela acaba descobrindo uma verdade e ela vai aprofundando nesses conhecimentos e ela compreende a natureza dessa conexão. E ela pode sim propor um encontro, pode propor uma aproximação. O mundo cortando com o eremita. E aqui quando ela entra dentro dela para investigar, né? Ela compreende a completude disso, ela compreende que isso é muito maior do que ela achava que era. Então ela começou por um impulso de desejo, por uma curiosidade, e ela vai compreendendo mais, aprofundando mais e entende que isso é muito maior e muito mais importante do que ela achava. Cinco de espadas cortando com a força, ela está em um conflito absurdo em relação ao que ela deseja. Ela não consegue, ela tenta segurar, mas esse conflito gera muita... Esse segurar dos desejos gera muito conflito dentro dela. Então, ela tá brigando com ela mesma para segurar aquilo que ela gostaria de fazer. Duas cartas na mesa, o 7 de ouros e o rei de copas. 7 de ouros cortando com o 8 de espadas, indicando que ela espera e avalia e continua parada no mesmo lugar, esperando alguma coisa cair do céu, algo assim. E o rei de copas cortando com o carro, mostrando que a tendência é ela se abrir os sentimentos, procurar acessar esses sentimentos que estão dentro dela. Tem uma abertura aqui com o rei de copas. O 7 de espadas cortando com o 6 de ouros. Essa pessoa ainda foge, ainda vai fugir, porque de fato ela não se sente o suficiente para essa conexão. Ela acha que ela não tem nada para dar. E a tendência dela é fugir ainda, mesmo constatando a verdade, mesmo vendo que existe essa conexão, mesmo acessando os sentimentos em relação a você, ela ainda foge. Aqui pode ter duas coisas, né? Ou ela fugindo ainda, ou ela criar algum tipo de estratégia para conseguir achar aí o que ela tem para oferecer nessa conexão. A rainha de ouros cortando com o enforcado, mostrando que existe um motivo muito concreto, muito real, para que ela se sinta presa. Tem aqui a energia de uma mulher do elemento terra. Pode estar relacionado aos signos ou não, pode ser a qualidade dessa mulher, né, mais cuidadora, mais estável. A gente pode estar falando aqui de um casamento longo, né? Mas se a gente for falar de signos, a gente tem terra, virgem ou capricórnio. Pode ser então que essa pessoa esteja presa na energia dessa mulher, ainda pode ser que ela seja casada, né? Então, assim, é isso que mantém ela ainda nessa energia do enforcado. Ela tá presa e não consegue fazer o movimento que ela deseja, iniciar algo novo que está relacionado com essa conexão de vocês. O valete de ouros, cortando com o 2 de copas,
mostrando que ela vê muito valor nessa conexão e que ela quer um novo início, sim. Ela tem vontade, ela quer planejar um novo início com você. O Rei de Ouros cortando com o Mundo. Aqui a gente tem, então, a Rainha de Ouros e o Rei de Ouros indicando esse casal. Então, provavelmente, sim, essa pessoa tem uma estabilidade com alguém, tem um casamento, tem um relacionamento longo. Rei de Ouros também, elemento terra, touro, virgem ou capricórnio. Mas uma pessoa que valoriza muito a estabilidade, valoriza muito essa parte material. E que, mesmo que ela identifique que a conexão de vocês é algo muito grandioso, é como se ela ainda quisesse se manter nessa posição do Rei de Ouros. Vamos ver aqui o conselho com o baralho cigano. Se essa leitura está fazendo sentido para você, comenta. Eu gosto muito de ler e de responder os comentários. E curte, compartilha, hypa o vídeo, que isso ajuda muito no crescimento do meu canal. Os lírios cortando com o 5 de espadas. Aqui o conselho é tanto para você quanto para essa pessoa que está na sua energia. É de buscar a paz, de buscar a verdade também dentro de si. A gente só encontra paz quando a gente lida com o que a gente sente, o que a gente quer com verdade. É encontrar o equilíbrio, né, entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz. Os lírios trazendo essa energia aí desse cultivo da paz interior. E a paz interior vem a partir da verdade. 7 de ouros, 8 de espadas, 20 de espadas. Os livros cortando com o 7 de ouros. Aqui existem coisas escondidas. Os livros vêm trazendo o conselho de que não adianta esperar. Se os segredos estão guardados, muito bem guardados, então aqui é para que as coisas se revelem, e as coisas só vão se revelar quando essa pessoa se abrir, né? Então, assim, é meio que, se você é a pessoa que tá stalkeando e que já sabe dessa verdade, é a hora de você abrir esse segredo, de você manifestar. Se você é a outra parte que está sendo stalkeada e que sente que tem alguma coisa nessa conexão, tá na hora de você esperar, de fato, esses segredos se abrirem, se revelarem, né? Mas talvez você não precise ficar vigiando a hora que isso vai acontecer. Talvez é soltar um pouco essa história, né? Para que ela se revele de uma forma mais fluida. Acho que essa é a mensagem. O buquê cortando com o Rei de Copas tem bastante sentimento aqui, e a tendência é essa pessoa manifestar os sentimentos, a admiração, é fazer um gesto bonito, um gesto amoroso e carinhoso em relação a você. O navio cortando com o 7 de espadas. Aqui existe um movimento longo e demorado, então nessa de querer fugir, essa pessoa se demora bastante ainda, então assim, mas o movimento ele precisa ser feito. O conselho é que se movimente. Se você é a pessoa que está esperando, se movimente, não fica parada esperando. E se você é a pessoa que está indecisa e que está fugindo aqui com o 7 de espadas, é hora de você começar a se mover em direção ao que você já sabe que é. A montanha cortando com a Rainha de Ouros, mostrando que existe um grande obstáculo e que está relacionado a segurança material, está relacionado a essa pessoa, essa mulher, esse cônjuge, enfim, essa pessoa que sugere essa pessoa que traz estabilidade, que traz cuidado, que traz carinho e que, né, enfim. Então esse é um grande obstáculo
Então, essa pessoa precisa vencer esse grande obstáculo e pode não ser muito fácil, mas é isso. É necessário que se vença esse obstáculo. Pode ter sido uma parceria amorosa, pode ter sido alguém que nutriu por muito tempo, mas se isso não está alinhado com a verdade, não faz sentido permanecer. Então, suba a montanha. A foice cortando com o valete de ouros. Bom, constatando o que é essa conexão, a força dessa conexão, e tendo o desejo de iniciar algo novo, de planejar um novo começo com você, essa pessoa precisa fazer cortes na vida dela, precisa passar por um processo de finalização, de ruptura. E a última carta para a gente finalizar. A cruz, cortando com o rei de ouros, mostrando aqui que pode haver um grande peso em manter essa estrutura material, em se manter um relacionamento, um casamento pela estrutura, e que pode ser que este é o momento de finalização dessa coisa pesada e estável, né? A gente tem aqui a carta do mundo sugerindo a finalização. Aqui me vem finalização de karma, de relação kármica. Então pode ser que essa pessoa aqui que descobre a força dessa conexão entenda que é o momento de finalização do seu relacionamento estável e prático. É isso que eu tenho para vocês, Gêmeos. Eu espero que tenha feito sentido e até a próxima. Tchau!